Nesse vídeo vou mostrar as etapas de criação de um projeto de produto, vou abordar os tópicos essenciais para um relatório de um projeto desses e usar alguns exemplos para facilitar o entendimento. Mas antes eu gostaria de mostrar um pouco do jogo que eu lancei, é rapidinho. Introdução. Você começa fazendo uma breve apresentação do projeto, em que seu projeto pode contribuir. Pode-se fazer um relato muito breve de visitas que os desenvolvedores fizeram em algum lugar, algumas observações que fizeram com algum tipo de usuário, entre outras opções. Para ilustrar um exemplo, vamos imaginar que somos designers e observamos uma cidade no mundo fictício no qual não existem cadeiras, e eles costumam sentar em pedras para descansar. Resumindo, nossa introdução seria sobre a visita que fizemos. Nós observamos o fulano, de 30 anos, sentado numa pedra para descansar depois de um dia de pesca, e observamos também a fulana, de 28 anos, sentada numa outra pedra. Ela trabalha como artesã, fazendo esculturas e outros produtos de madeira em sua mesa. Ambos comentaram sobre a rocha ser desconfortável. Então nosso projeto vai ser algo sobre melhorar o conforto ao sentar. Definição do problema. Nessa etapa se comenta sobre o problema investigado. Depois de observar mais um pouco, nós percebemos que alguns dos motivos que causam desconforto de se sentar em pedras são os seguintes: a superfície irregular, a superfície dura, a altura da pedra é pequena. Não tem um apoio para outras partes do corpo além das pernas e da bunda. Justificativa. Aqui se justifica o porquê de estar realizando o projeto nesse tema. É importante usar dados estatísticos aqui. Nós estamos fazendo esse projeto porque, segundo o Instituto Fictício de Dados Estatísticos, 80% dos trabalhadores da cidade fictícia trabalham em funções que demandam que estejam em pé, e 20% dos trabalhadores atuam em funções em que estão sentados desconfortavelmente, em pedra. Motivações. Nessa etapa se coloca o que motivou os desenvolvedores a fazerem esse tema. Pode ser pessoa na família, facilidade de acesso, etc. Nós estamos fazendo esse projeto para solucionar o desconforto de sentar em pedra, pois todos nós temos amigos nessa cidade fictícia e queremos ajudar eles. Resultados esperados. O que se espera com o projeto? Quais são as principais metas e anseios? Bom, nós esperamos desenvolver um projeto que dê condições mais agradáveis e confortáveis para o usuário na hora de se sentar e descansar. Nós pretendemos fazer uma superfície mais adequada e apoios extras no produto. Levantamento de dados. Nessa etapa, mais observações são feitas, podendo ver o usuário interagindo com o problema, fazer perguntas e nos aprofundarmos. Nós observamos que a cada aproximadamente 10 minutos, fulana se levanta da pedra e dava uma volta. A volta durava cerca de 5 minutos, então ela voltava e se sentava na pedra novamente para continuar seu trabalho de artesanato. No dia da observação, vimos que ela se levantou 30 vezes. A problematização ergonômica é o processo de analisar o uso do produto para identificar riscos de desconforto, esforço ou acidente e propor melhorias no design. Nessa etapa, se usa alguns termos técnicos de categorias, mas para não deixar o vídeo mais chato eu vou simplificar. Durante nossas investigações, percebemos que algumas das pedras da fulana eram muito grandes, e algumas pontas prendiam a circulação do sangue na parte traseira da coxa, o que pode trazer problemas como dormência e formigamento. Os nervos da região, como o nervo ciático, começam a sofrer por falta de oxigênio, fraqueza muscular. Com menos sangue, o músculo não consegue funcionar direito, dor intensa. Falta de circulação causa acúmulo de ácido lático e irrita nervos. Inchaço. O sangue pode começar a se acumular ou o fluido pode vazar para os tecidos. Lesão nervosa. Se a pressão durar muito, horas, pode danificar permanentemente nervos e vasos. Trombose venosa profunda. Em caso de graves, o sangue parado pode formar coágulos que podem se soltar e causar embolia, muito perigoso. Depois observamos fulano. Ele passou a tarde toda sentado numa pedra e observamos que, por ele passar muito tempo sentado numa superfície dura, alguns problemas podem ocorrer, como compressão dos vasos sanguíneos, diminuindo a circulação nas pernas e glúteos, pode causar dormência, formigamento e até risco de trombose venosa profunda. Lesão nervosa. Dor e inflamação nas articulações, principalmente no cóccix, quadris e parte inferior da coluna. Úlceras de pressão. Desalinhamento postural, enrijecimento muscular, problemas circulatórios crônicos. Além disso, também foi percebido que a ausência de um encosto para as costas de fulano e fulana podem causar problemas como sobrecarga na coluna lombar. Sem apoio, a lombar precisa sustentar o peso do tronco o tempo todo.
Isso aumenta o risco de dores e lesões nos discos intervertebrais. Postura inclinada para frente. O corpo tende a se curvar naturalmente, criando uma má postura, como corcunda. Isso força a parte superior da coluna torácica e o pescoço. Tensão muscular constante. Problemas respiratórios. Problemas de circulação. Maior risco de lesão a longo prazo. E dores crônicas. Sistematização. Aqui se comenta sobre o sistema do contexto. Vou mostrar um exemplo na tela, mas no nosso caso o sistema seria sobre um ambiente de trabalho em que a fulana se senta numa pedra enquanto trabalha com os materiais de artesanato que ficam em sua mesa. Ou então o sistema poderia ser a casa de praia ou o cais em que o fulano trabalha pescando. Tabela Gucci. Dependendo do projeto, essa pode ser uma etapa necessária. Aqui se faz uma tabela sobre o problema, sua gravidade, urgência e tendência para analisar o peso de cada um. Análise de similares. Nessa etapa se analisa produtos similares e descreve eles. No nosso caso, nós viemos em uma cidade vizinha que as pessoas, em vez de se sentarem em pedras, se sentam em troncos de árvores na horizontal. Numa outra cidade próxima, vimos que os cidadãos se sentam em cubos de cerâmica. Em outra cidade, vimos que as pessoas se sentam em redes, aquelas bem brasileiras mesmo. E numa cidade um pouco mais afastada, vimos que o povo se senta em cascos de tartaruga. Depois de listar esses objetos, tronco de árvore, cubo de cerâmica, rede e casco de tartaruga, percebemos que o tronco tem um formato interessante para não prender a circulação nas coxas, o cubo de cerâmica tem uma boa altura, a rede é a mais confortável e o casco de tartaruga é uma bosta. Modelagem verbal. Aqui se faz a modelagem verbal e organização dos parâmetros do projeto em tópicos. Vamos definir como queremos que o projeto seja. No nosso caso, precisamos que o produto seja confortável, tenha uma altura adequada, deve ter um encosto, a superfície não pode ser irregular, ela deve ter um formato adequado para o corpo do usuário, e também queremos que tenha um apoio para os braços. Geração de alternativas. Nessa etapa, os desenvolvedores fazem desenhos simples de ideias que tiveram para o formato, aparência e utilidade do produto. Então, alguns desenhos de alternativas para o nosso projeto podem ser esses. Matriz decisória. Na matriz decisória, a gente considera alguns pontos como conforto, altura e estabilidade e define quais alternativas atendem melhor esses pontos. Detalhamento da alternativa escolhida. Agora os desenvolvedores devem refinar o desenho da alternativa que escolheram e descrever bem as características dela. Nós vamos nomear nossa alternativa escolhida de cadeira. Projetação ergonômica. Nessa etapa, os desenvolvedores usam materiais de design, como livros de ergonomia e dados de estudos já feitos por outros designers, para definir medidas importantes para os produtos. Então devemos usar as medidas do corpo de uma pessoa média, certo? Não, errado. Nós precisamos ver cada parte da cadeira e usar as medidas de alguns personagens específicos para cada uma dessas partes. Se fizermos o assento e a distância entre os braços da cadeira usando as medidas de um homem médio, a cadeira pode não servir para muitas mulheres, já que mulheres tendem a ter quadris mais largos. Alguns personagens importantes para definir essas medidas são o menor homem, menor mulher, maior homem e maior mulher. Eles são definidos com base em alguns estudos de alturas e costumam se encontrar em percentis como 5% e 95%. Dependendo do estudo, o número muda, mas sempre se mantém nas extremidades. Ou seja, a menor mulher é menor do que 95% das mulheres daquela população, e o maior homem é maior do que 95% dos homens. Alguns estudos também mostram alguns ângulos bons e ruins para cada articulação do corpo. Então, considerando que mulheres tendem a ter quadris mais largos, se fizermos uma cadeira com o assento e a distância entre os braços pensados para comportar a maior mulher, a cadeira vai servir para quase todo mundo. Outra medida conveniente seria a da menor mulher para definir a altura do assento, já que se o assento for alto, aquela ponta da cadeira pode prender a circulação de sangue da coxa das pessoas menores. E para definir as medidas do encosto, pode-se pensar no maior homem, já que ele tende a ter os ombros mais largos. Criação de modelos. Agora é a etapa da construção de modelos virtuais e físicos, e comentar sobre eles. Como foram feitos, com que software ou com que materiais, quais foram as medidas, entre outros. Nessa etapa se produz o desenho técnico, que é um desenho menos artístico ou conceitual e mais engenhoso. Os desenvolvedores devem usar réguas, compassos e esquadros, entre outros materiais, para deixar o desenho perfeito. Ou usar algum software adequado, como o SolidWorks ou AutoCAD. E o desenho deve ter linhas específicas para cada tipo de aresta. Uma linha contínua representa uma aresta visível, a tracejada representa uma aresta não visível, ela fica por trás da vista que está sendo representada, e a linha traço-ponto representa um meio de cilindros ou círculos. Normalmente o desenho técnico tem a representação de mais de uma vista, podendo ser a frontal, lateral e superior, mas dependendo do projeto podem ser necessárias outras vistas. Além disso, o desenho técnico possui legenda e às vezes algumas tabelas. Utilização e validação do modelo físico pelo usuário. Aqui se mostra fotos do uso do produto por usuários, e os comentários dele e dos desenvolvedores.
pode haver também uma análise. No nosso caso, nós mostramos esse objeto que criamos. A fulana usou a cadeira durante uma tarde inteira para trabalhar e ela comentou que achou muito mais confortável. Observamos também que ela se levantou menos vezes, e não pelo desconforto, mas sim para beber água ou comer. O fulano também testou e gostou. Lições aprendidas. Aqui se comenta o aprendizado ao longo do projeto e o que pode ser útil para futuros projetos. Conclusão. Nessa etapa se comenta as palavras finais para concluir o trabalho. A gente pode dizer que o projeto atendeu às expectativas, pode dizer que com mais estudos ele pode ser aprimorado ainda mais, e por fim tem as referências bibliográficas, indicando fontes de informações importantes para o projeto, como livros ou estudos de dados estatísticos, onde eu colocaria um link para aquela análise do Instituto Fictício de Dados Estatísticos.